Qual é a letra que mata referida por Paulo em 2 Cor 3.6? Segue explicação detalhada à luz da palavra de Deus para que ninguém continue enganado pelas interpretações equivocadas de antigos líderes religiosos. Em 2 Cor 3.6, a letra mata e o espírito vivifica. Introdução. Esclarecimentos iniciais. Todo este estudo está baseado nos originais da Bíblia. Assim que iniciamos esclarecendo a diferença de lei, asterisco, choca, asterisco, ou Tora, quando se refere à lei de Moisés, Moshe. A letra, o, não mata. A lei também não mata, porque a letra como palavra de Deus é poderosa e a lei mostrada na Torá só expõe o pecado, enquanto o espírito, Ruach, realmente vivifica. Esclarecemos também o conceito de espírito vivificante, Ruach Meshai, que aparece, por exemplo, na Bíblia em 1 Coríntios 15:45. O último Adão, Jesus Cristo, foi feito espírito vivificante. Esta expressão se diferencia de alma viviente, Nefeshaya, que se refere à vida física dada a Adão na criação. Neste contexto, o espírito vivificante representa a capacidade de Jesus Cristo para dar ao homem vida espiritual e eterna. Então, a que se refere a expressão de Paulo, a letra mata. Parte 1. Gostaria que a maioria dos irmãos mais velhos entendesse esta passagem que tem sido mal ensinada há anos. É exatamente isso. Alguns líderes religiosos distorcem as Escrituras e tentam acomodá-las à sua maneira, o que só mostra sua falta de discernimento. Em hebraico, Escritura, Tiva, ou Sagrada Escritura, Tivea Codes. Para começar a entender, vamos destacar conceitos básicos desde o Velho Testamento, asterisco a Tanaka asterisco. Item existe a inclinação para o mal e a inclinação para o bem. Item existem também dois mundos, este mundo, Olam Azen, e o mundo das virtudes, Olam Abba. O oposto do que é lei não é graça. O oposto da lei, no mundo Azen, é a desordem, e ceder, relacionada à inclinação ao mal, e o oposto da graça, no mundo Abba, é o mérito, relacionado à inclinação ao bem. Para mostrar o pecado, era a lei, e agora o Espírito Santo é aquele que convence do pecado e é aquele que nos dá vida. Glória a Deus! Ou seja, a lei mostra o pecado e o Espírito Santo é quem convence do pecado e também quem nos dá vida. Este versículo em 2 Cor 3.6 fala de um ministério de morte, isto é, da lei do pecado, que não é a lei de Deus dada ao povo de Israel por meio de Moisés, que não salvou ninguém, mas o Espírito da vida, pelo ministério do Espírito de santidade, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nos conduz à salvação e à vida eterna. O próprio Jesus disse: examinem as Escrituras, porque vocês pensam que têm nelas a vida eterna. Parte 2. Explicando em detalhes. Continuamos com mais alguns conceitos para entender perfeitamente em relação a este que é importante tema. Existem 3 tipos de leis. A-A-C-O-O. A. I. A que veio por não é a lei de Moisés. Existem 2 tipos de ministérios. Item ministério da morte, relacionado à lei da carne. Item ministério do Espírito de santidade, relacionado à graça de Deus. Devido a interpretações errôneas e ensinamentos religiosos errôneos, alguns líderes religiosos promovem ideias completamente desconectadas do contexto bíblico, porque acreditam que não há problema em ignorar o contexto. Não é possível hoje que um pastor, um crente ou uma instituição evangélica confunda, por exemplo, a lei da carne com a lei do Altíssimo YHWH. Agora você entenderá claramente a diferença entre a lei do Altíssimo, a lei da carne, o pecado, e a lei de Moisés. 1. O que é a lei da carne ou do pecado? Para entender o que é a lei da carne ou do pecado, mencionada em diversas passagens do Novo Testamento, a primeira coisa que devemos abordar é sua origem e como ela é apresentada no Antigo Testamento. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Essa lei da carne, o pecado, estava presente desde o início como uma força interna que se opõe ao Criador. No Antigo Testamento, ela se manifesta como a inclinação ao mal. Em Gênesis 3:6, vemos pela primeira vez a manifestação dessa inclinação, quando os seres humanos cedem à sua própria vontade em detrimento do mandamento do Altíssimo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, a desconexão de um estado espiritual para um estado carnal.
No contexto do Antigo Testamento, essa condição não é chamada de lei, mas sim de uma força interna ou corrupção dentro do homem. Passagens como Gênesis 4, 6, 7, com seu aviso: o pecado jaz à porta, contudo, o seu desejo é teu, e tu dominarás sobre ele. Ou a declaração do Criador em Gênesis 6 horas e 5 sobre a excessiva maldade dos homens na terra e a condição de seus corações, refletem esse mesmo conceito. Tudo isso é o que Paulo mais tarde chamou de lei da carne ou do pecado, uma lei interna, não externa, que busca sujeitar o homem à corrupção do mal e à desobediência aos mandamentos do Altíssimo. Se entendermos esses conceitos básicos dentro do contexto bíblico, também poderemos entender textos como Salmo 51, 5, onde Davi reconhece que foi formado em maldade e concebido em pecado. Isso não implica um pecado cometido por seus pais ou por ele ao nascer, mas revela uma condição humana transmitida por Adão. O pecado, nesse sentido, é uma inclinação inata, uma natureza decaída. Essa inclinação para o mal que se manifestou desde Adão foi herdada por toda a humanidade. Romanos 5 horas e 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. É o próprio Paulo quem nos diz que essa inclinação para o mal foi herdada geneticamente pela espécie humana através de Adão. Quando falamos de nascer nessa condição corrupta em nosso corpo, estamos nos referindo exclusivamente à inclinação de fazer o mal, e não aos pecados pessoais de nossos pais. A inclinação ao mal em hebraico é, em hebraico, a expressão para inclinação ao mal é Yetzer Hara, enquanto que a expressão para inclinação ao bem é Yetzer Hatov. Esses conceitos são fundamentais na tradição judaica e representam os impulsos internos que influenciam as escolhas humanas. Interessante, não? Essa inclinação para o mal não era algo exclusivo do primeiro homem. O testemunho das Escrituras valida plenamente as palavras do apóstolo Paulo. O relato bíblico não diz que Caim aprendeu a pecar, mas que o pecado já estava à porta, Gênesis 4 horas e 7. Isso nos mostra que a inclinação para o mal já estava operando nele interiormente. Gênesis 6 horas e 5 reforça essa realidade ao declarar que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Não se trata de atos isolados, mas de natureza corrupta. O coração, centro da vontade humana, já estava inclinado para o mal. Quando Davi declara no Salmo 51, 5 que foi formado em iniquidade e concebido em pecado, ele não está culpando sua mãe, mas reconhecendo que a raiz do pecado estava em sua própria natureza desde antes de ele nascer. Essa é a mesma condição que Paulo descreve como a lei do pecado, que habita em nossos corpos, como uma força interior que busca se rebelar contra o Altíssimo. Em nenhum momento esta lei do pecado ou da carne é apresentada como se fosse a do Criador. 2. O que é a lei do Altíssimo e por que ela existe? Romanos 7 horas e 7. Que diremos então? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado senão por meio da lei, porque eu não teria conhecido a avareza, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Shalom. A Torá, ou lei do Altíssimo, é o texto da aliança que o Criador fez com Abraão, que foi dada a partir de Êxodo 20 e é mencionada em Êxodo 24 horas, 17 como Sefer Abrit, que significa o texto ou livro da aliança. Isso indica que a Torá é o documento que expressa os termos e condições da aliança, mas não é a aliança em si. Simplificando, a Torá é composta apenas de Shukim, Mishpatim e Mitzvot que aparecem em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Shukim são mandamentos ou estatutos da Torá que não têm uma explicação lógica aparente, ou seja, são leis que os judeus seguem por fé, sem necessariamente entender o motivo por trás delas. Mitzvot refere-se aos mandamentos da Torá. Existem 613 mitzvot. Y representam a conexão entre o povo judeu e Deus. Mishpatim são mandamentos que fazem sentido lógico e podem ser compreendidos pela razão humana, tais como as leis contra roubo e assassinato. Portanto, nem todo o livro de Êxodo é Torá, nem todo o livro de Números é Torá e nem todo o livro de Deuteronômio é Torá. Provavelmente todo o livro de Levítico é assim, pois está cheio de instruções. É por isso que o apóstolo Paulo menciona em Gálatas 3 horas, 17, que a Torá veio 430 anos depois da aliança e da promessa feita a Abraão. Até agora, entendemos o que é a Torá. E quanto à lei do pecado da carne, através da inclinação ao mal herdada de Adão, o que podemos esclarecer? Ele não veio para provocar o pecado, mas para expô-lo.
Como Paulo disse, eu não conheci o pecado senão pela lei. Romanos 7:7. O homem não poderia identificar sua corrupção sem um padrão de justiça que revelasse sua verdadeira condição. Portanto, a Torá foi dada para confrontar essa lei interna do pecado. Não se opõe à graça, nem é inimiga da redenção. Ao contrário, é o espelho que mostra o que habita dentro do homem. É por isso que Davi, mesmo como rei, se deleitava na Torá, porque entendia que sem ela não há consciência do pecado, nem caminho reto. Romanos 5:13. Porque antes da lei já havia pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Compreendendo que a inclinação para o mal já estava em ação na humanidade muito antes da entrega da lei do Altíssimo YHWH, podemos entender que a Torá não foi dada como um meio de salvação, mas como um guia para expor a natureza do pecado, confrontar a condição caída do homem e revelar aquilo que o separa de seu Criador. Repito, a Torá não veio para gerar o pecado, mas para expô-lo, para que o homem reconhecesse que o estava levando à morte espiritual e quão necessário era retornar aos caminhos do Altíssimo. Agora que entendemos o que é a lei do pecado e o que é a lei do Altíssimo YHWH, podemos afirmar com certeza que a Torá não gera pecado, mas sim o revela. Resumindo, a lei do pecado é aquela que habita em nossa carne, que é a inclinação para o mal herdada de Adão. A lei, Torá, confronta e expõe essa corrupção interna. Então, o que foi mal interpretado das palavras de Paulo, Romanos 7:7, que diremos então, a lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado senão por meio da lei, porque eu não teria conhecido a avareza, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Em Romanos 7:25, Paulo é enfático a deixar claro que a lei do Altíssimo YHWH não é pecado. Ele mesmo afirma que foi através da Torá que aprendeu o que era pecado. Isso confirma que a função da Torá não é provocar o mal, mas torná-lo evidente. A Torá é o padrão justo que revela a verdadeira condição do homem natural. O homem carnal luta porque, embora reconheça o que é bom, não tem capacidade para fazê-lo, porque outra lei habita em seus membros, a lei do pecado ou da carne. Uma expressão proeminente das palavras de Paulo é: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Enquanto fornece uma resposta não de desespero, mas de esperança. Dou graças a Elohim por Yeshua, o Messias, pois é por meio do Messias que podemos nascer de novo e manifestar uma natureza espiritual. Por esta razão, em Romanos 8, Paulo contrasta esta realidade espiritual dizendo: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Esta lei do Espírito da vida não é outra lei diferente, mas a mesma lei do Criador em oposição à carne, sendo executada na vida do crente pelo Espírito de santidade. Isto nos ensina que todo aquele que anda segundo o Espírito de santidade está livre do domínio do pecado. Portanto, Paulo não é contra a Torá. De fato, em nenhum texto do chamado Novo Testamento Paulo se opõe à lei do Altíssimo YHWH. Ele deixa claro o propósito da Torá e se concentra na importância de morrer para a velha natureza para se tornar uma nova criatura. Mas por que Paulo fala de um ministério da morte e diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica? Sobre os dois tipos de ministérios. 2 Coríntios 3:6-8. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, foi glorioso, como não pode ser ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Paulo se refere diretamente à Torá escrita em pedra. Não porque a lei seja mal ou maligna, mas porque a Torá, escrita em pedra e acompanhada de sacrifícios e derramamento de sangue, não foi suficiente para aperfeiçoar o homem ou remover sua inclinação para o mal. Embora a Torá expusesse o pecado, o homem não entendia em sua consciência que, por causa de suas ações, uma vítima morreu em seu lugar. Esse ministério da morte, baseado em sacrifícios, falhou em transformar a mente humana. O problema não era a lei do Altíssimo YHWH, mas a mentalidade do homem. Mas por que é que a letra mata, mas o Espírito vivifica? A letra mata porque o pecado que habita na pessoa leva a quebrar o mandamento da Torá, causando a morte espiritual. Mas quando uma pessoa vive cheia do Espírito de santidade e nasce de novo, esse Espírito não a induz a transgredir, mas sim a impulsiona a se cumprir de uma forma natural, que produz vida. Esse é precisamente o ministério do Espírito de santidade.
1 Coríntios 15, 2.45 e 47. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem, da terra, era terreno, o segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Paulo mostra que, enquanto o primeiro Adão introduziu o pecado e a morte, o Messias, como o último Adão, veio com uma natureza distinta e celestial, não sujeita à corrupção herdada. Ou seja, nosso Messias Yeshua não manifestou a lei do pecado em seus membros. Portanto, nós, como crentes, quando nascemos de novo no Messias, participamos dessa nova natureza, não humana e caída, mas espiritual e celestial, que nos ajuda e nos impele a viver, porque o Messias Amashiach cumpriu os mandamentos do Altíssimo YHWH espontaneamente. Mas não podemos cumprir toda a Torá. Jeremias 31, 2.33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A Torá já havia sido escrita, e esta instrução faz parte das promessas do Altíssimo YHWH. Ele sabia que a Torá não poderia ser aplicada se não houvesse mudança na mentalidade do homem, se o velho Adão não morresse para sua natureza decaída. Portanto, em Jeremias 31, 2.33, como parte da nova aliança onde nosso Messias Yeshua é o mediador, está estabelecido que sua nova Torá seria escrita nos corações de seu povo. Ele também confirma isso em Ezequiel 36, 26 e 27, quando promete nos dar um novo espírito, um coração de carne, e colocar seu espírito. Em Ezequiel 36, 26 e 27, quando promete nos dar um novo espírito, um coração de carne, e colocar seu espírito para que possamos cumprir seus mandamentos. 3. A Torá é de Moisés ou do Todo-Poderoso. Êxodo 24, 3, 4. Moisés veio e contou ao povo todas as palavras de YHWH e todas as leis. E Moisés escreveu todas as palavras de YHWH. Um dos conceitos mais comuns e errôneos é que a lei era de Moisés no sentido de autoria pessoal. Entretanto, o contexto bíblico é claro. A lei vem do Todo-Poderoso e Moisés foi apenas o instrumento. Esta lei foi dada ao seu povo. No contexto de Êxodo 20, especificamente no versículo 19, foi o povo que pediu que Moisés fosse mediador entre o Altíssimo YHWH e eles. A partir daquele momento, seu papel foi interceder, receber e ensinar. Ele era o mediador entre YHWH e o povo, sontando para Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, Moisés não era o autor ou mediador autônomo de sua própria lei. Ele somente transmitiu o que o Altíssimo YHWH estabeleceu. Deus estabeleceu ordenanças para um contexto específico, isto é, histórico e cultural. É em Deuteronômio 18, 15 e 19 que o próprio Moisés menciona que um profeta como ele surgiria e que eles deveriam ouvi-lo. Este profeta teria o papel de ser o mediador de uma nova aliança, e isso se cumpre em nosso Messias Yeshua. O fato de o Novo Testamento se referir à lei do Altíssimo como a lei de Moisés não significa que Moisés foi o autor, mas que ele foi simplesmente mediador naquela época, que aponta para Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Da mesma forma, quando nosso Messias Yeshua fala da lei, ele está falando dos mandamentos do Altíssimo YHWH. Não há uma nova Torá no Novo Testamento. O que existe é uma nova revelação do Messias da Torá, que foi escrita no coração do crente. Concluindo, o contexto bíblico distingue claramente entre a lei do pecado, que opera como uma inclinação interna à desobediência, e a Torá do Altíssimo, que foi dada como um padrão de justiça para confrontar essa condição. Confundir os dois não é apenas um erro teológico, mas também uma séria deturpação do caráter do Criador. É claro que Paulo nunca ensinou que a Torá é pecado. Ele ensinou, ao contrário, que o verdadeiro problema está na natureza carnal do homem, que precisa ser transformada. Não é a lei do Altíssimo que te condena, mas a transgressão dela. A redenção não anula a justiça, mas a estabelece sobre um fundamento mais profundo, um coração renovado e uma mente submetida à vontade do Todo-Poderoso. Espero que com este tópico possamos distinguir corretamente entre a lei do pecado e a lei do Altíssimo. Além disto, agora compreendemos muito melhor a obra de Yeshua Mashiach e entendemos mais claramente os escritos do Novo Testamento, a Brita Hadasha. Que Deus continue nos abençoando. Shalom.